Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos, uma vez mais, meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos falar, ministrar, compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento daquilo que o Senhor deseja falar e revelar para nós através desse estudo. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada O Verbo Encarnado. Essa é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito espiritual, que nós precisamos ter o entendimento no espírito. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente e não apenas com o nosso intelecto. Então nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado, nosso espírito quebrantado e voltado para entender aquilo que Deus quer falar conosco através desse estudo. Amém, meus queridos? Então, o Verbo Encarnado. Primeiramente, o que significa verbo? Verbo é uma palavra, um termo que expressa ação, estado, fenômeno ou fato. Não é? Indica ação, movimento, estado. O verbo expressa a ação do sujeito. Por exemplo, Deus veio até nós, não é? Deus, aqui o sujeito veio, o verbo veio, então a ação de Deus foi, ele veio até nós. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando João escreve e está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sujeito que é Deus deu quem? O seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, Isaías escreve, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, que significa o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus que veio até nós. Então, o verbo expressa ou exprime ação, não é? Ação, alguma coisa que está acontecendo, expressa movimento. E encarnado? Encarnado, a palavra encarnado é um adjetivo que significa da cor do sangue, vermelho ou escarlate. Mas encarnado no sentido espiritual, religioso, eclesiástico, a palavra encarnado significa o que se fez carne, ou que se faz carne, que se materializou, se fez corpo, que penetrou, arraigou profundamente. Então, encarnado é aquele que se fez carne, não é? Que humanizou-se, que se fez homem, que se fez carne, que encarnou. E lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículos de 1 a 3, João escreve, no princípio era o verbo, era a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era a palavra, era o verbo. Mas no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, fala, e o verbo se fez carne, encarnou-se. O verbo se tornou em vida, em palavra. E o verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, ou seja, o verbo encarnou na pessoa de Jesus. O verbo se fez carne ou encarnou-se na pessoa de Jesus. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo de número 2, versículo de número 7, capítulo 2, versículo 7, Filipenses, está escrito assim, antes, está falando de Jesus, não é? Do verbo que se fez carne, que encarnou.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o versículo 14 fala, e o Verbo encarnou-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra encarnada. O Verbo é a palavra encarnada em Jesus. É a palavra viva através da pessoa de Jesus. A palavra se tornou vida em Jesus. Agora, não é mais apenas palavra, discurso, leis. Agora é vida. Agora é vida. Acabou o discurso, a pregação com palavras, mas com a vida agora, com o exemplo de vida. O Verbo se fez carne. O Verbo encarnou, se tornou vida. O Verbo se fez carne em Jesus. O Verbo se tornou vida em Jesus. Para quê? Por quê? Para que Jesus agora possa se tornar vivo em nós. Então a palavra se fez carne, se tornou vida para que agora a vida em Jesus se torne vida em nós. Que nós agora tenhamos a encarnação do Verbo vivo em nós, de Jesus vivo em nós, para que não apenas falemos, preguemos, discursemos de Jesus ou sobre Jesus, mas que agora nós vamos viver Jesus. Isso é maravilhoso. É muito diferente ficar falando de Jesus do que viver Jesus, não é? Muitas pessoas somente falam de Jesus e sobre Jesus, mas elas não vivem Jesus. E isso é o mais importante, é a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele vive em nós e encarnou em nós. Não é? Jesus encarna em nós, nos dando vida, vivendo em nós, através de nós. Jesus estando em nós, a nossa verdadeira pregação, agora, a nossa mensagem, o nosso discurso, não será mais apenas e somente através de palavras, mas principalmente através da nossa vida, do nosso estilo de vida, porque o Verbo se tornou carne, não é? Ele se tornou vida, ele se tornou em vida, e vida agora em nós, no nosso ser, não nas nossas palavras, mas em nós. Será que nós estamos entendendo isso? No Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, olha o que ele fala no versículo de número 2. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 2. Deixa eu ver se é o 2 mesmo, peraí. Sim. Não, deixa eu ver só uma coisa que não é. É o versículo de número 21, perdão. Versículo 21. Ele fala assim: a fim de que todos... Jesus está falando com o Pai. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora Jesus encarnado, não é? O Verbo encarnado na pessoa de Jesus está dizendo para o Pai: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele está dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste, que assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós, um conosco. E isso somente acontece se o Verbo vivo, que é Jesus, encarne em nós. Nós precisamos da encarnação da palavra viva em nós. Não apenas de aprender a decorar textos e conhecer textos, mas
Essa palavra precisa estar encarnada em nós e viva através do verbo que se fez carne, que é Jesus, dentro de nós. Eu espero que nós estejamos entendendo isso. O mundo crê quando vê que somos um nele e ele em nós, não através apenas do nosso discurso, que muitas vezes é furado e com péssimo testemunho, mas tem que ser através da nossa vida vivendo Jesus. É a vida, né, insuportável de muitos crentes com péssimo testemunho que dificulta os outros de crerem em Deus, em Jesus e no Evangelho de Jesus. É exatamente o péssimo testemunho de milhares de crentes que dificultam, porque o mundo só vai conhecer a Deus e a Jesus se nós formos um com Ele. Ou seja, assim como o Verbo se encarnou, o Verbo que se encarnou em carne em nós também esteja em nós, dentro de nós, não apenas na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso conhecimento intelectual, mas em nós, dentro de nós, vivendo em nós. Isso é muito sério e é muito profundo. E, infelizmente, são poucas as pessoas que entendem isso, não é? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Se você não estiver com seu coração quebrantado, seu espírito rendido diante do Senhor, você não vai ter entendimento disso, não é? As pessoas, porque elas não vivem uma vida encarnada da palavra de Deus, elas fazem com que os outros não tenham entendimento de Deus e fiquem confusos e rejeitem as coisas de Deus, fazendo com que as pessoas tenham uma ideia e entendimento totalmente errado, equivocado e oposto sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Evangelho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós não sejamos apenas pregadores de palavras, de conhecimento e de decorebas de Bíblia, mas que nós possamos pregar o Deus encarnado em nós, o Emanuel em nós, o Verbo que se fez carne e habitou em nós, no nosso meio, mas dentro de nós também. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 8 a 9, quando Jesus está falando sobre os religiosos, os judeus da época, ele fala assim: este povo me honra com os lábios apenas, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas preceitos de homens. Não é a palavra de Deus, a palavra viva, mas são apenas preceitos de homens. Vamos ver Mateus capítulo 23, versículo de número 13. Vamos ver Mateus 23. Porque quando nós estudamos e nós aprendemos sobre a vida de Jesus, nós vemos o comportamento de Jesus e a forma de tratamento dele com as pessoas. Com os religiosos que se julgavam inteligentes e conhecedores da palavra de Deus e os únicos, Jesus teve uma palavra dura com eles. A palavra mansa do Senhor foi com aqueles que não conheciam nada e precisavam conhecer, e precisavam ser resgatados. Mas com os religiosos soberbos, ele tinha que ter uma palavra dura. E olha o que ele falou. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. Mateus 23, perdão. O versículo de número 13... ele fala assim, Jesus fala assim: ai de vós. Ele não está falando com as pessoas que queriam e precisavam ouvir a palavra de Deus e não conheciam. Ele estava falando com quem se julgava conhecedor, religioso e até doutor da lei. Com essas pessoas ele está falando dessa forma: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem entrar. As pessoas não entram e não deixam entrar os que querem entrar. Como que eles não deixam entrar? Com o seu péssimo testemunho de vida. Falam muito de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Não tem a palavra encarnada na sua vida, tem apenas decoreba. Apenas isso, só decoram, quero falar, mas viver mesmo, não é? O versículo de número 15 fala assim:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito pregando, né? Ensinando a doutrina do judaísmo, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque falam só palavras são doutrinas de homens, e não a palavra de Deus, e não o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O versículo de número 24 desse capítulo 23 de Mateus, o versículo 24 fala assim: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, não é? São guias cegos, porque não têm visão, a visão real, nem o entendimento. Nos versículos 27 e 28, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É só uma aparência. É só uma aparência, mas não tem dentro deles a encarnação do verbo. Porque é muito diferente quando eu apenas conheço a palavra e quando eu vivo a palavra, quando eu vivo aquilo que conheço de Deus. Mateus, nós vimos lá Jesus falando: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não nos chamou para ficarmos pregando sermões, fazendo discursos, pregando doutrinas, falando e berrando nas ruas, não é? E nas praças. Fomos chamados e escolhidos para viver Jesus, viver a palavra, encarnar em nós Jesus, pregar com a nossa vida, não apenas com as nossas palavras. Olha que coisa impressionante isso aqui. Atos capítulo 2, versículo de número 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. Olha o que acontecia quando a igreja nasceu, quando as pessoas tiveram a experiência com o Espírito Santo de Deus e houve o nascimento da igreja, não é? Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, olha o que acontecia. Capítulo 2, versículos 41 a 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas olha por que eles acreditaram na palavra que estava sendo pregada e ministrada. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Era à medida que cada um tinha necessidade, não conforme a vaidade e apenas o desejo de cada pessoa, né? Versículo 46, nós vamos ler até o 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por causa do estilo de vida, do modo de vida, não é? Eles caíam na simpatia do povo. Por causa da vida, da forma de vida. Não apenas através da pregação, não é?
O que atrai verdadeiramente as pessoas não são discursos e belas pregações. O que atrai muito é a nossa vida, é o que vivemos, é o nosso estilo de vida. Discursos e pregações eloquentes só atraem religiosos apenas. Tanto que suas vidas continuam medíocres do mesmo jeito. Nunca mudam. São apenas religiosos, cheios de leis, de doutrinas, de conhecimento. Apenas, não é? Um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando comigo assim: eu tenho preferência por mensagens mais dóceis. Eu sei. Eu sei, não é? Mas nem sempre as mensagens são dóceis. Quando Jesus falou com os religiosos, a palavra não era dócil, não. Olha aqui, Mateus capítulo 6, Jesus estava falando agora com os discípulos. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, não, perdão, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ver aqui, versículo 60 em diante. Vamos ler o 60 e 61. Jesus estava com os discípulos. Agora preste atenção o que ele estava falando. E ele estava pregando e falando para as pessoas. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 61 e 62. Fala assim, versículos 60 e 61. Diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Não eram palavras dóceis. Era um discurso duro com os discípulos. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-lhes dessa forma. Isto vos escandaliza? Você está escandalizado com o que eu estou falando? Às vezes eu prego, as pessoas se escandalizaram, não aguentam, não suportam ouvir. Jesus falou, vocês estão escandalizados com isso? Agora olha o que ele disse do versículo 66 a 68, para ganharmos tempo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Porque o seu discurso era duro, era claro, era firme, era para mudança de vida, não é? Então, versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura vocês também querem retirar-se? Ou, porventura quereis também vós outros retirar-se? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É duro, mas é isso que nós precisamos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que um dia eu estava pregando, dando um estudo no acampamento aqui da Missionary Church, da Brazilian Missionary Church. No acampamento, a campainha tocando, fazendo entrega. Então, vamos continuar. Então, eu estava falando nesse acampamento, quando uma moça que não era da igreja, mas que estava no acampamento, falou para o namorado dela assim, a palavra dele é dura, mas é a verdade, e é isso que nós precisamos. E os crentes falam, não, eu prefiro mais palavras dóceis. Pois é. Mas as palavras dóceis nos deixam mal acostumados, acomodados, acovardados, e nós não tomamos a posição que precisamos tomar. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a seriedade disso, não é? Para o verbo encarnar em nós,
precisamos negar a nós mesmos. Não existe outro caminho, outro meio. Não é? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Né? Milhares de crentes, infelizmente, só têm discursos, leis, não têm vida, porque não negam a si mesmos. O Verbo encarnou em Jesus e Jesus precisa encarnar em nós. Ele quer viver em nós, encarnar em nós, não apenas estar perto de nós, conosco, mas em nós, dentro de nós. Nós precisamos não apenas conhecer a palavra de Deus, a letra, mas fazer com que esse conhecimento seja a nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 4, 5 e 7, olha o que Jesus fala. Ele está falando sobre a videira verdadeira. Então ele fala assim, versículo 4, 5 e 7. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós precisamos permanecer nele e ele em nós. Não apenas conhecer o que ele falou e saber de cor e decorar e ficar falando, fazendo discursos, pregando o que nós não vivemos. Versículo de número 5, ele fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7, ele fala: se, é uma condição, permanecerdes em mim. Não é? É o verbo permanecer. Se tivermos essa ação, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós precisamos não apenas conhecer, mas viver aquilo que estamos pregando, discursando e falando que conhecemos. Nós nele e ele em nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele quer habitar em nós, encarnar em nós, dentro de nós. Jesus estando em nós e nós nele, a nossa vida passa a ser um testemunho vivo e não apenas palavras. Será que nós estamos entendendo isso? O nosso testemunho de vida, a encarnação da palavra em nós, assim como o Verbo se encarnou em Jesus, se fez carne, a encarnação dessa palavra em nós começa em nós mesmos, primeiro, depois com o nosso próximo. Mas o primeiro próximo nosso, não é? É a nossa esposa, a nossa família, a nossa esposa, o esposo, os filhos. Às vezes, nós somos tão maravilhosos para o próximo que está lá fora, não para o que está dentro de casa. Não para com a família. É uma doçura com os de fora e uma loucura com os de dentro. Será que nós estamos entendendo isso? Então, a encarnação do Verbo em nós, o nosso testemunho de vida, começa primeiro em nós e através de nós, com o nosso próximo. Começa na nossa casa, na nossa família, com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos, depois com os familiares, com os amigos, com a igreja, com a congregação, com os irmãos, no trabalho, na escola,
lugares públicos, na rua, no trânsito, no volante, na estrada, nos transportes públicos, todos eles, né? Nas estações, nos pontos, nas festas, nas celebrações, nas comemorações, quando estamos sozinhos, em todo e qualquer lugar, todo o tempo. O nosso testemunho precisa ser de vida em tudo isso que eu estou falando e muito mais, né? Como tem sido o nosso testemunho de vida? Não de palavras, de conhecimento, de discurso, de seminários feitos de boca, mas como tem sido o nosso testemunho de vida? Como temos vivido aquilo que conhecemos tanto, que pregamos tanto, que temos tantas fitas, tantos vídeos, tantas coisas, tantos livros. E só fica ali. Só fica ali. Nas lives. Nada passa para dentro de nós. Meu Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que muito recebeu, aquele que muito ganhou, muito será cobrado dele. Né? Como tem sido o nosso testemunho de vida? Não podemos confundir, eu quero que você entenda isso aqui, não podemos confundir unção com falta de educação. Existem milhares, não são poucos não, de pessoas que dizem que estão cheias de unção, mas elas são um poço de falta de educação, não é unção não, é isso que elas são. E nem podemos confundir autoridade com grosseria, com agressividade, com falta de respeito, com falta de ética, com falta de compostura, de comportamento. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o dom máximo, que é o amor, não é? O caminho sobremodo excelente, que é o amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, então, está escrito assim, os versículos 2 e 3. Preste bastante atenção nisso aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 2 e 3. Preste atenção nisso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aquele ali é um grande profeta, se não tem amor, ele não é nada, não é coisa nenhuma. Aquele ali é um doutor da lei, de divindade, se não tiver amor, não é nada. Não é nada. Se não tiver amor, nada serei. Nada. E o versículo 3 fala assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adiantará, nada disso aproveitará. Vocês estão entendendo, meus amados? Que tem muitas pessoas que o que elas estão fazendo não adianta nada, não é nada, não significa nada para Deus. Não é nada, não significa nada. Porque, como Jesus falou lá em Mateus 17, 24, se não tiver amor, não adianta nada. Se não negar a si mesmo, não adianta nada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me, Existem lugares e situações, eu quero que você entenda isso aqui também. Existem lugares e situações que não temos que falar de Jesus, nem da Bíblia. Temos que apenas viver, ficar caladinho e viver. Existem países onde os nossos irmãos têm que fechar a boca, eles só têm que viver e não falar.
Existem momentos que não é hora de falar nada, é hora de calar a boca. É hora de viver, de dar um testemunho de vida e não de boca. Não é? Nós temos que tomar cuidado com isso. Viver é muito mais do que suficiente. Muito mais, muito melhor, né? Muitas vezes melhor viver do que falar. Porque muitas vezes, quando nós falamos, nós atrapalhamos ou destruímos tudo. Quando abrimos a nossa boca, nós deveríamos ter ficado com ela fechada, mesmo se for falar sobre Deus. Porque nós temos que viver antes de falar. E existem lugares que nós não temos que falar, nós temos que apenas viver. Há muitos anos atrás, eu vi uma pessoa falando com a outra: se você perdeu uma grande chance. E a pessoa arrogantemente falou: de quê? Ele falou: de ficar com sua boca fechada. Porque você fala demais. Você fala demais. Não é? E você já viu que às vezes nós deveríamos ter ficado calado. E quando não ficamos, nós arrumamos um problema. Mesmo falando das coisas de Deus. Eu já ouvi muitas vezes muitos crentes espirituais dizerem: ele não vai falar de Jesus? Não vai falar de Jesus? Não, não vai não. Ele não precisa falar. A vida dele já está falando muito alto. E existem lugares que é melhor só viver do que falar, porque a vida fala mais, porque o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o verbo se encarnou em Jesus, e Jesus precisa estar encarnado em nós, a pessoa de Jesus. Jesus, o próprio Jesus em nós. Sem mim, nada podeis fazer. Olha o que o apóstolo Paulo fala quando ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Preste atenção nisso aqui. Preste bastante atenção nisso aqui. Capítulo 3 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 6, ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, não é. Não é esse aqui, não. Será que eu tô... Não é esse aqui, não, que aqui ele estava chamando a atenção do povo. Mas quando ele fala... É em 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de número 1 a 6. Ele fala assim: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-vos a nós... Perdão, vou reler. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ele está fazendo uma pergunta. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Eu preciso mandar uma carta de recomendação para recomendarmos a nós mesmos, como acontece com outras pessoas? Mas agora, olha o que ele diz aqui no versículo de número 2. Vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são cartas conhecidas e lidas por todos os homens. Vocês. Olha aqui, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações.
E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vós sois cartas vivas. Nós precisamos ser a palavra viva, as cartas vivas, e não apenas aprender a decorar e falar e saber versículo de cor e ficar falando porque está escrito isso, porque está escrito aquilo, mas você não vive. Ao invés de eu ficar falando, de ficar dizendo está escrito isso, está escrito aquilo, eu preciso viver o que eu estou dizendo que está escrito. É isso. A palavra precisa estar encarnada em nós, dentro de nós. Quando Jesus está em nós e nós nele, ele, Jesus, age em nós e através de nós. Não somos levados, conduzidos por impulso, mas por uma direção clara, com sabedoria, autoridade e com prudência. O nosso impulso humano só nos faz entender e acreditar que temos que sempre perguntar. Olha o que eu quero que você entenda isso. O nosso impulso, ele faz com que nós tenhamos essa atitude. Aonde nós chegamos, ou com quem nós encontramos, ao invés de você conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, como vai você? Tudo bem? Quem é você? Não é? Que bom, o dia tá bom. Não, começa. Você conhece Jesus? Você já tem Jesus na sua vida? Esse é o nosso impulso. E nem sempre é assim. Essa seria uma das últimas perguntas. As últimas, depois de um monte de coisa. Se precisasse. O nosso estilo de vida em Jesus faz com que as pessoas se aproximem de nós. E elas nos perguntam. Jesus é apresentado aos outros através do nosso testemunho de vida. E não apenas das nossas palavras. Felipe, será que você está entendendo isso? Você nem conheceu a pessoa, já chega. Você conhece Jesus? Você tem Jesus? Existem muitos países que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus. Aqui em Nova York, você vai encontrar pessoas que vieram de outros países, elas vão, quem é Jesus? Nunca ouvi falar de Jesus. Mas se elas veem Jesus em você, elas não vão saber que é Jesus, porque não conhecem Jesus. Elas verão algo diferente na sua vida. O que é isso? Aí você vai dizer, é Jesus na minha vida. Mas não chega já atacando. Vocês estão entendendo, amados? Porque isso tudo é religiosidade, é infantilidade, é imaturidade, é falta de conhecimento, é falta de entendimento, às vezes até de equilíbrio. O nosso estilo de vida em Jesus faz com que as pessoas se aproximem de nós. E elas vão nos perguntar. Olha aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 5. Ele diz o seguinte: seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Deus está vendo. Então, tenha equilíbrio. Tenha moderação. Tenha um comportamento sábio. Não chegue já achando que você é o bonzão do evangelho, não. Não é assim, não. Porque Jesus não fazia assim.
Veja a vida de Jesus e veja se Jesus fazia assim. Se ele já chegava no meio dos pecadores, já começava a falar um tanto de coisa. Não, ele sentava ali. E a vida dele falava. E ele ensinava princípios de vida através do seu comportamento. Ele falava com os discípulos, segue-me, venha ver como eu estou fazendo. É isso que ele sempre falou. Então, Filipenses 4:5 fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Lá em Colossenses, no capítulo de número 4, Colossenses capítulo 4, só um minutinho, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, mas portai com sabedoria, não é com imprudência, não. Vamos ter um comportamento equilibrado. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele está falando quando você vai estar com outras pessoas. Não estou falando com crente cheio de mania, não. Igual Jesus falou com eles. Eu estou falando com pessoas que não têm entendimento, não conhecem nada e que você está chegando até a elas. Ou pessoas que estão começando a chegar agora no nosso meio, que ainda não têm entendimento. Então vamos nos portar com sabedoria, não é? Vamos ter moderação, uma palavra temperada. Não é já... O evangelho são boas novas e não espanto de pessoas, não. Às vezes você tem uma oportunidade de encontrar com uma pessoa e aquela oportunidade foi a última, a primeira e última pessoa, não quer saber nunca mais. Vocês estão entendendo, amados? Porque você espantou, ao invés de você atrair para você. Não é? Olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Precisamos aprender, saber esperar acontecer e não colocar o carro na frente dos bois. Quem vive Jesus fala com medida, fala menos e vive mais. Será que nós estamos entendendo isso? Os que são mais religiosos do que novas criaturas discutem e discursam muito mais do que vivem. O importante é viver e não apenas fazer. Não adianta fazer se não viver. Viver é diferente de apenas fazer. Falar, pregar e discursar. Viver é diferente de apenas fazer, falar, pregar e discursar. Porque o importante é ser. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, não é? E lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2, Jesus falando com o Pai na oração sacerdotal, ele fala, Pai, assim como eu sou um com o Senhor, e o Senhor é um comigo, que eles sejam um conosco, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo vai crer mesmo é quando o mundo vê e não apenas ouvir. O verbo se fez carne em Jesus, para que Jesus viva em nós, por nós
e através de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.